Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Moricast, o nosso podcast da Moremac. Hoje nós estamos com algumas pessoas convidadas aqui, algumas pessoas que não estão acostumadas com o nosso bate-papo. Então, explicar um pouquinho, né? O Moricast é um podcast da Moremac. Ele acontece uma vez por mês, onde nós, cada mês, trazemos um tema, algo que é importante. E no tema de hoje, nada mais justo que estarmos falando sobre o Outubro Rosa. E para esse bate-papo, nós trouxemos aqui a doutora Amanda. Doutora Amanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leandro, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, é uma honra, né, a gente poder receber você e para um tema tão interessante quanto esse, né? E para a gente começar, né, esse bate-papo, para a gente começar a entender um pouquinho, eu gostaria que você, né, da maneira como você se sentir mais à vontade, se apresentasse para a gente quem é a doutora Amanda, ou quem é a Amanda primeiro, antes de doutora, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória. Legal, obrigada. Então, eu sou a doutora Amanda Bonfim, eu sou ginecologista, trabalho na cidade de Maringá, no Paraná. Me formei aqui, fiz minha residência aqui, e hoje o que eu mais gosto de tratar é sobre saúde da mulher, eu falo, né? Então, eu sou a clínica geral da mulher, é aquela que trata a mulher da cabeça aos pés. A gente não se restringe hoje na ginecologia mais a olhar somente a parte íntima da mulher, ou o útero, o ovário, os órgãos reprodutores, né? A gente faz todo o cuidado da saúde da mulher, né? E essa é uma especialidade pela qual eu me apaixonei no terceiro ano de faculdade, quando a gente entra em contato com essa especialidade ali, né? Isso me trouxe muita curiosidade por eu ser mulher, querer me compreender, entendendo o quanto eu poderia ajudar outras mulheres com informação, com uma forma de falar diferente, com uma forma de explicar ou de abordar temas de uma maneira mais acessível, né, que me aproximasse delas. Eu gostaria de ajudar mulheres. E isso fez com que eu me apaixonasse pela especialidade e até então não me vejo fazendo outra coisa. Então, essa é um pouquinho da minha formação aí, como eu cheguei até aqui. Que legal! Então, a missão é transformar, através do seu conhecimento, as mulheres, né? Isso E mesmo. você sabe o que é legal a gente trazer, né? Eu tentei, durante essa semana, a gente tem um canal aqui na empresa de comunicação, e eu trouxe muito porque a nossa empresa é um cenário muito masculino, né? Grande parte dos nossos colaboradores são homens. Né? E eu trouxe sempre, né, porque a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, muitas vezes as pessoas entendem o Outubro Rosa como uma questão só da mulher, né? E eu quis trazer sempre aquele sentido, né, doutora, que nós somos, às vezes, pai de mulheres, nós somos marido de mulheres, nós somos filho de mulheres, né? Então, pensando aqui no nosso público, né, hoje eu posso dizer para você que 90% do nosso público é homem. Esse papel para o homem, nesse sentido, ele é bem importante também, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa campanha ela vem até numa motivação de pegar toda a população mesmo, porque quando você pensa que o homem, né, tradicionalmente, digamos assim, foi educado para ser o provedor do lar, para, né, gerir um lar, ele precisa se preocupar com os membros do seu lar, da sua família, né? E nada mais importante de que se ele entende o papel da mulher dentro da família dele, seja como mãe, seja como esposa, como mãe dos filhos dele, né? Ele precisa também zelar para essa família. Por isso é importante que o homem também se preocupe com a saúde da parceira, né? Por isso a campanha ela não é somente para mulheres, é para homens também, com certeza. Que legal. E assim, falar para o pessoal que está aqui, né? Caso vocês queiram compartilhar com a esposa, com a amiga, o link, vocês podem estar compartilhando. E caso vocês também tenham alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de estar mandando para a gente, pode ficar à vontade, conforme for tendo a oportunidade, eu vou repassando aqui para a doutora as perguntas. E doutora, sabe uma questão que eu acho bem importante a gente trazer? O que é o Outubro Rosa? Né? A gente escuta muito, mas eu vejo que
falta informação de uma maneira geral para a gente entender exatamente o que é, como que ele surgiu, por que ele surgiu, né? Você conseguiria trazer um pouco dessa informação para a gente? Claro, com certeza. Outubro Rosa, eu acho que ele se popularizou como uma campanha, mas é muito interessante você saber da onde ela veio, né? E é não é uma coisa tão antiga, tá? É uma campanha que se iniciou na década de 90, nos Estados Unidos, em que uma mulher motivada em estimular os cuidados, né, da saúde da mulher, e principalmente na prevenção do câncer de mama, promoveu uma corrida. E essa corrida, né, era uma corrida rosa, em que ela distribuiu fitinhas cor-de-rosas, né, lacinhos cor-de-rosa para todo mundo que ia correr, que era como se fosse o uniforme daquela corrida. E isso tornou, né, pegou uma abrangência muito maior do que se esperava naquele momento e virou uma campanha em vários lugares do mundo. Por isso que é muito comum, quando a gente vê pessoas fazendo campanha, a própria Rede Feminina de Combate ao Câncer, fazendo, né, essa campanha do Outubro Rosa, eles sempre promovem uma corrida, porque sempre está relacionado a esse esporte, que foi ali que ela começou, lá na década de 90. No Brasil, a primeira campanha veio em 2002, então também, ó, não é algo tão antigo assim, né, 22 anos de campanha, e hoje ela já é lei, tá? Então, isso já se tornou uma lei, de que é como se fosse uma obrigação de que todos os lugares se mobilizassem no mês de outubro, pensando na prevenção do câncer de mama. Esse é o apelo é prevenção do câncer de mama, mas eu sempre gosto de frisar que toda vez que a gente olha para uma mama, a gente olha para uma mulher. Então, o apelo do Outubro Rosa é pela saúde feminina, é pela prevenção de todos os cânceres, né? Hoje a gente tem Março Lilás, Setembro Amarelo, né? Então, apelos específicos em cada mês, mas como a proporção da campanha do Outubro Rosa ela é internacional, né? E ela já é lei no nosso país, a gente deve aproveitar o ensejo, esse momento em que a gente faz essa campanha de prevenção ao câncer mais temido por todas as mulheres, para lembrar que também existem outros cânceres que a gente também precisa ter um olhar de prevenção. É muito interessante isso que você traz, é porque eu vejo que todas as cores dos outros meses, ele surgiu principalmente por causa do Setembro Amarelo e do Outubro Rosa, né? Eu acho que foi aí que surgiu esse grande movimento e aí virou, né? Tem cor para todos os meses e todos são importantes, mas eu achei muito legal que você colocou que a questão não é só o câncer de mama, né? Mas é a mulher como um todo. Eu acho que esse ponto ele é bem importante a gente pensar, porque muitas vezes a gente cria essa conexão direta, né, do Outubro Rosa, só com esse tratamento específico. E nós temos que pensar que ele vai um pouco mais além, né? E eu não sabia essa questão da corrida, inclusive aqui em Maringá, na nossa cidade, vai ter uma corrida, né, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Exato. É comum, então, né? Em várias cidades maiores e centros maiores sempre vai ter uma corrida, porque foi assim que a campanha começou, através de uma corrida. Que legal, que bacana. E assim, de uma maneira tranquila, quais são os sintomas e quais são os cuidados que a mulher, nesse momento, lógico que é o ano inteiro, mas esse é o momento da gente falar, né? O que nós poderíamos trazer nesse sentido de informação, de cuidado, de prevenção, de atenção? O que são pequenos detalhes que nós podemos adotar para que isso fique mais tranquilo no dia a dia? Certo. Então, pensando ali em sintomas e diagnóstico, primeiro, né? É muito difícil. O câncer de mama é uma doença muito silenciosa. E eu costumo dizer isso para minhas pacientes no consultório também. Muitas mulheres temem, elas têm medo da dor na mama, né? E a dor na mama não é um sinal de câncer de mama. E muitas mulheres sentem dor na mama no período pré-menstrual, no período ovulatório, no período de climatério, que é ali próximo da menopausa, né? E acham que isso pode ser um sinal de câncer de mama. E, na verdade, isso só é um sinal que os receptores hormonais da mama estão sensíveis àquele hormônio que está circulante. Então, isso pode acontecer em mulheres jovens, mulheres mais velhas, mas de longe não é o sintoma de câncer de mama. Antes fosse, né? Se eu falo que se câncer de mama doesse, a gente conseguia diagnosticar de forma mais precoce. Mas a gente não consegue porque é uma doença silenciosa. E por ser uma doença silenciosa, quando ela grita, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue ver algo, ela já está em estágio avançado. E nós não podemos esperar um sintoma
então, para fazer o diagnóstico. Por isso a importância dos exames, por isso a importância de uma mamografia, né, em tempos corretos. Hoje o Ministério da Saúde pega a mamografia a cada 2 anos, né, em pacientes acima de 50 anos, isso é o que o sistema público nos oferece, né, o sistema privado nos oferece a oportunidade de fazer ele anualmente a partir dos 40, então muda um pouquinho essa forma, e isso não é para tratar diferente uma mulher que está no sistema público, né, não é porque ela é menos importante, é por uma questão de gestão de recursos mesmo, para que todas as mulheres consigam ter acesso a esse exame, é a forma que o governo consegue distribuir, sem prejudicar, né, essa mulher no futuro. Então, se ela tem uma alteração, ela vai ter um acesso anual. Se ela não tem uma alteração, ela faz a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. A menos que ela tenha uma história familiar. Então, minha mãe teve câncer com 40 anos. Então, essa mulher começa a investigar 5 anos antes. Então, com 35 anos, ela já começa a fazer mamografia. Mas a minha tia-avó teve câncer. Daí não importa. Parentes de primeiro grau, que são mãe e irmãs, né? Tia é um fator de risco, mas não muda o tempo que você vai fazer a mamografia e o rastreio. Então, a gente precisa do exame. Muitas pacientes têm desconforto na hora do exame, não querem fazer a mamografia porque pressiona a mama, porque dói, né? Porque não se sentem confortáveis no aparelho. E aí preferem fazer um ultrassom, por exemplo. É importante saber que a mamografia é o exame que mais detecta a lesão precoce do câncer de mama. O ultrassom não é. O ultrassom é um exame mais confortável, mas ele serve para lesões benignas. Nódulos, cistos, benignos. Né? As doenças ruins, né, malignas, que são pré-cancerígenas, ou cancerígenas, elas vão ser diagnosticadas pela mamografia. Então, a importância de fazer a mamografia e que um exame não substitui o outro. Tá bem? É bem importante saber disso para a gente não criar essa aversão de que, né, eu não quero fazer porque é desconfortável. Eu acho que o câncer dói muito mais e a gente pode se sacrificar um pouquinho para ter esse diagnóstico precoce. E lembrar que a mamografia também não previne nada, que a gente tem muito a impressão do exame preventivo. O preventivo do colo do útero, Papa Nicolau, ele realmente previne, porque é um exame que detecta lesões antes delas serem câncer e consegue tratar essa lesão, e essa mulher não ter um câncer de colo de útero. Mesmo existindo esse exame, ainda o câncer de colo de útero é o 3º câncer mais prevalente na mulher no nosso país. Mas, voltando para o câncer de mama, a gente não consegue evitar o câncer de mama com a mamografia. Então, ele não é um exame preventivo, ele é um exame de diagnóstico, de detecção precoce da lesão, se a mulher fizer no tempo correto, né, que o médico pediu. Tá? Então, não temos como saber os sintomas, porque se tiver sintomas, isso já está gritando. O ideal é fazer o acompanhamento para que a gente possa detectar a lesão antes dela ter sintomas. Mas se a gente pensar que sintomas ela traria no caso avançado, é uma mudança de aspecto da pele, a pele fica no formato de casca de laranja, toda cheia de furinhos, enrijecida, o mamilo, que é o bico da mama, pode invaginar, então ele pode retrair, ficar para dentro. Aí algumas mulheres vão dizer, meu Deus, meu bico é assim. Não, se o seu bico da mama sempre foi assim, é uma coisa. Outra coisa é se ele inverteu ao longo do tempo, subitamente, dentro de meses, ele inverteu. Se você tiver um caroço, que é o que a gente mais busca, né, no autoexame, é palpar algum nódulo, então o autoexame é importante. Uma mulher sabe diagnosticar um câncer pela mão? Claro que não. Muitas mulheres têm dificuldade de fazer autoexame em casa. Mas se tocar, quer dizer que de vez em quando você está atento, pelo menos, para alguma coisa maior que aparecer ali, né? Uma lesão pequena, né? Às vezes a gente que é médico, que tem já sensibilidade na mão, não consegue diagnosticar. Imagina uma mulher no banho, né, ali. Mas também sabe que essa questão do autoexame, é importante frisar, que muitas mulheres fazem na época errada. O autoexame tem uma época para fazer. Se você fizer em qualquer dia da semana, qualquer época do seu ciclo, você vai achar coisinhas. E é coisinhas que não são significativas. Então, não é recomendável que essa mulher faça o autoexame no período pré-menstrual. O ideal é ela fazer logo após terminar a menstruação. Né? Terminou meu sangramento, eu faço meu autoexame, né? Uma vez por mês. Porque nessa fase eu não tenho um inchaço das glândulas mamárias e eu não vou criar a falsa impressão de que eu tenho algum nódulo. Tá bom? Então, não façam o autoexame no período pré-menstrual, porque vocês vão achar coisas que não é. E aí vão se preocupar demais. Então, essa é a forma que a gente tem de diagnosticar. Se a gente for pensar em prevenção, o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar, né? Que detalhe que na nossa rotina que a gente pode fazer. E aí já me vem a corrida na cabeça, né? A corrida não é à toa, sabe? É tão engraçado, mas é porque hoje o exercício físico, ele previne muitas doenças. E o câncer de mama é uma delas, né? Toda atividade que leva a uma desinflamação do corpo, que ajuda você, né, a liberar o processo inflamatório, a trazer saúde, trazer uma melhora da performance cardiovascular, que melhora até o estilo de vida, toda atividade física vai ser
uma forma de você prevenir qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, o apelo da corrida também entra como um início, um estímulo à atividade. Muitas pessoas vão correr pela campanha e acabam depois gostando daquilo e querendo fazer mais, né? Então, é uma motivação para que pessoas se movimentem, né, no sentido da prevenção do câncer. Então, a atividade física em geral, né, todos deveríamos fazer, mas eu trabalho com atividade do corpo, né? Às vezes as pessoas consideram muito o trabalho ativo uma forma de atividade física, e isso não é. Por mais que você trabalhe se movendo o tempo todo, carregando peso, mexendo numa máquina, né? Então, de forma ativa, isso não é uma atividade física, porque ela tem pausa e esforços de músculos específicos, né? Na verdade, você precisa fazer uma atividade contínua, pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana, com um ritmo sem pausas, né? No trabalho não é assim, a gente faz pausas frequentes, né? Então, precisa fazer atividade física. A alimentação também é importante, isso a gente já está careca de saber, mas sempre é importante frisar. Então, quando a gente come alimentos mais embutidos, alimentos industrializados, a gente está promovendo processos inflamatórios no nosso corpo que aumenta o risco de câncer, e o câncer de mama é um deles, tá? Obesidade, e aí é uma grande chave, né? O sobrepeso e a obesidade é fator de risco para câncer de mama, diretamente ligado. Porque a gordura do corpo da mulher produz hormônio semelhante ao hormônio que ela produz no ovário. Então, deixa essa mulher exposta a uma sobrecarga de hormônio. E aí vem aquele medo de usar hormônio e ter câncer de mama, né? Usar hormônio não é um problema, a gente já vai falar sobre isso. Mas produzir hormônio demasiadamente é, tá? Então, a gente precisa manter, né, um corpo mais magro para que a gente não corra risco de produzir hormônio em excesso e estimular demais as glândulas da mama. A amamentação é uma forma de proteção. Mulheres que amamentam por pelo menos 6 meses têm aí uma proteção 5 vezes maior que as outras mulheres. Então, né, basta ter um filho, amamentar 6 meses, você está 5 vezes mais protegido. A natureza nos preparou para não ter câncer. Quanto mais filhos e mais você amamenta, menos risco de câncer. Quanto menos tempo você menstrua na vida por conta de gestações, menos risco você tem. Isso, claro, não é um estímulo para que as mulheres tenham 10 filhos. Existe uma consequência, né? A gente tem que lembrar disso. Mas, engravidar é saudável. Amamentar é saudável. É saudável no sentido de promover saúde para que essa mulher viva mais, né? Para que ela possa ser mãe. É como se a natureza entendesse que você precisa viver mais do que a mulher que não foi mãe. Entende? Então, isso é bem bacana, porque a gente tem um sistema de proteção dentro da nossa própria rotina, daquilo que a gente foi feito, né? Naturalmente para ser. Então, a amamentação e gestações são fatores de proteção, tá? A pílula anticoncepcional, tem muitas mulheres que têm medo de tomar. Ela já foi considerada um risco, mas hoje, estatisticamente, ela é muito pouco significativa, a menos que essa mulher use doses altas por muito tempo na vida. A gente prefere que as mulheres acima dos 40 anos evitem o uso da pílula anticoncepcional para não ter muito hormônio circulante. Mas não ter hormônio circulante não quer dizer que as mulheres não possam fazer reposição hormonal, e esse é o grande mito do câncer de mama. E eu gosto muito de trazer esse assunto, porque eu recebo muitas pacientes na menopausa com medo de fazer reposição hormonal pelo risco de câncer de mama. E a gente já tem isso muito mais que provado por diversos estudos grandes, de vários países juntos, caminhando, que a reposição hormonal pós-menopausa não aumenta o risco de câncer de mama. O que ela pode fazer é alimentar um câncer que já está ali. Então, toda mulher que vai fazer uma reposição, ela precisa passar pelo médico, fazer os exames, entender que ela está em boas condições de saúde para poder fazer a reposição. Mas a reposição hormonal não aumenta o risco de câncer de mama. Existia essa história porque lá atrás muitas mulheres tiveram diagnóstico de câncer de mama fazendo reposição hormonal, porque faziam por conta própria, porque iam na farmácia e falavam que estavam com calorão e o farmacêutico passava, né, sem saber que essa mulher já tinha algo ali desenvolvendo. Então, a gente precisa quebrar isso, porque reposição hormonal previne tantas doenças no envelhecimento na mulher, que esse é um grande, né, um assunto que eu gosto muito de trazer nessa campanha, porque eles conflitam muito. É muito importante para prevenir osteoporose, doença cardiovascular, diabetes, demências, Alzheimer, né, que são doenças típicas do envelhecimento. E como eu vou deixar de fazer isso, que previne tanta coisa, por medo de ter um câncer que não tem nada a ver, tá? Então, uma reposição hormonal bem prescrita por acompanhamento médico não aumenta o risco de câncer de mama. É importante que as mulheres saibam disso, para não se amedrontarem e buscarem tratamento quando entrarem na menopausa, que é bem importante. Que interessante, né? Quanta informação, né? E é muito enriquecedor a gente saber todas essas situações, né? Vou falar mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar agora, que aí eu já repasso aqui para a doutora.
Aí, doutora, eu fiz algumas anotações enquanto você falava, e eu queria só frisar alguns pontos e aí você me corrija se eu tiver com alguma informação aqui equivocada, tá? Tá? Então, quando uma mulher tem um histórico familiar de câncer de mama na família, e esse histórico ele é de primeiro grau, a gente vai pegar a idade dessa pessoa que teve. Eu acho que o exemplo que você colocou foi, por exemplo, uma mãe teve câncer com 40 anos, aí a filha dela pode começar a fazer um tratamento com 5 anos a É o menos que essa, acompanhamento preventivo, isso. Com o 5 anos, acompanhamento. Daí, com 35 anos, ela poderia iniciar esse acompanhamento. exato. Uhum. Beleza, essa informação acho que ela é bem relevante. E você colocou também que, através do SUS, é a cada 2 anos que é feito a mamografia, Isso, correto? correto. E isso a partir dos 50 anos de idade? Dos 50 anos de idade. Antigamente Legal. era a partir dos 40, mas agora é a partir dos 50. É. Uhum. Através da medicina, através do conhecimento, existe uma idade mais adequada para a mulher começar a ter essa atenção? Ou os 50 anos realmente é a idade ideal? 40 anos é a idade ideal, né? O que o sistema público de saúde trabalha é com um nível de mortalidade. Como ele tem, né, uma verba, por isso que eu digo, é uma questão de gestão, né? A gente fala de duas coisas, uma é morbidade, que é o risco de adoecer, né? E mortalidade é o risco de morrer. Então, o sistema público, por ter uma verba menor, ele precisa fazer com que essa mulher não morra. Por isso ele consegue esticar, né, e começar essa investigação, né, de alguma maneira gastando menos, né, mas iniciando aos 50 anos, porque os estudos mostraram que se ele começa aos 50 anos, eu posso ter um câncer talvez mais longo de tratamento, se eu diagnosticar um pouquinho mais para frente, mas eu não pioro as pessoas, a quantidade de mulheres que morrem por isso, tá? Então é muito uma questão de dados, estatística, gestão financeira, né? Mas ainda a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, que rege os protocolos, orienta a investigação a partir de 40 anos. Por isso que eu digo, quem está sobre, né, a custódia do governo e vai utilizar o SUS, tem que entender que ali o protocolo é um pouquinho diferente, adaptado a uma realidade financeira do país, né? Mas quem tem acesso à medicina privada, seja por via particular ou via convênio, né, vai começar essa investigação a partir dos 40 anos de forma anual, porque a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita dessa maneira. Por isso, porque o risco é maior a partir dos 40 anos. Muito interessante. E é legal, às vezes, o pessoal ter essa informação, né? Aí, para a nossa equipe, no sentido feminino, fica aí a recomendação, e para os maridos, filhos, enfim, né? Fica o conselho para você trabalhar aí junto com as mulheres que está ao nosso redor. E aí você colocou algumas questões que ajudam no sentido de qualidade de vida, né? Que talvez minimizar os riscos de ter o câncer de mama, mas também na qualidade de vida. Aí seria a questão de uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, seria atividade física. Você colocou também a questão de amamentar, a questão de ter a gravidez, né, fazer a gestação, também é algo que é importante. Esses pontos são os mais importantes. Tem mais algum cuidado em especial, assim, falando de qualidade de vida em si, né? Evitar os vícios, né, Leandro, é bem importante, né? Então, a gente tem que eliminar álcool, porque é uma coisa muito inflamatória para o corpo, né? Assim como a gente deve diminuir o consumo de açúcar, que também é algo muito inflamatório, o consumo de álcool é a mesma coisa que açúcar, né? Eu falo que é açúcar líquido. Então, a gente precisa diminuir ao máximo o consumo de bebida alcoólica, de tabagismo também. O tabagismo ele não tem uma relação direta com o câncer, mas com o câncer de mama. Ele tem relação direta com outros cânceres, por isso que vale a pena pontuar aqui. Mas isso não diminui o potencial oncogênico, né, causador de câncer desse hábito, porque quem tem um vício normalmente associa a outros, então é importante também que a gente tente sair desse pensando em outros cânceres, porque ele também nos arrasta para vícios de alimentação, vícios de consumo de bebida alcoólica e tudo mais. Então, os vícios também é importante a gente deixar de lado.
Muito legal. Doutora, a gente sempre vai fazendo esse bate-papo dentro do horário aí da nossa equipe, né? Então, a gente, infelizmente, né, eu sei que esse é um assunto que a gente poderia falar muito mais, ele tem muito mais necessidade de ser comunicado com as pessoas, né? Mas nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. E eu gostaria de saber se você gostaria de deixar algum recado, deixar talvez as suas redes sociais para o pessoal que quiser te acompanhar, né? Às vezes as mulheres da nossa empresa, né? Gostaria, às vezes, de fazer um acompanhamento. Enfim, você gostaria de deixar alguma consideração aqui para o pessoal? Claro, com certeza. Obrigada por esse espaço. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Quando eu recebi o convite, André, eu falei, acho muito importante esse programa de educação, né, dentro de um espaço, dentro de uma empresa, porque mostra o quanto a empresa se preocupa com a saúde do funcionário, e porque se a gente não para prestar atenção nessas coisas, né, às vezes a gente não ouve mesmo. Na internet a gente seleciona muito o que a gente busca. Então, esse é um momento muito importante para todos os funcionários da empresa, sejam homens ou mulheres. Então, eu agradeço essa oportunidade, porque isso me faz muito bem, poder estar colaborando de alguma maneira nesse sentido. Claro, aqui o tempo é muito curto, eu já falei, poxa, passou muito rápido. A gente tem muita coisa para falar sobre saúde da mulher, e a mulher, eu falo, ela participa da vida de todo mundo, né? Então, homens, valorizem as mulheres, vocês não estão aqui se não fosse por elas, sempre tem uma mulher muito próxima de você, que você depende dela de alguma maneira. Então, a gente precisa cuidar da saúde da mulher. Por isso, né, eu indico as minhas redes sociais para que as mulheres que estão aqui, que vão ouvir, né, esse podcast, me sigam, porque lá tem muita informação, tem muita coisa para vocês verem, né? Aqui é muito pouco tempo para eu falar tudo aquilo que eu sei, e ali eu estou constantemente trazendo conhecimentos novos sobre a parte de hormônios, de prevenção de doenças, de métodos contraceptivos, né? Eu não trago muito assunto sobre obstetrícia, porque hoje não é mais minha linha de trabalho, eu trabalho saúde da mulher, estou mais na ginecologia, mas lá tem muita coisa para vocês consumirem. Meu Instagram é @DRA, né? A abreviação de doutora, então DRA, Amanda Bonfim, tudo junto, DRA Amanda Bonfim. Lá no Instagram tem muitos vídeos, muita coisa legal para vocês passarem aí dias assistindo. Eu convido vocês a me seguirem lá, e claro, se sentirem à vontade, se sentirem conectadas e acharem que eu posso agregar, né, algo na saúde de vocês, podem me procurar aqui no consultório, que eu vou estar, né, com as minhas portas abertas para receber. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, vamos seguir a doutora Amanda, né? Vamos encher a rede social dela com o nosso carinho aí, que é o que a gente pode fazer de forma de agradecimento. Doutora Amanda, meu muito obrigado. Esse bate-papo, com certeza, trouxe muita informação e é o que você colocou. Esse momento que nós temos aqui, o nosso podcast, é um momento da gente trazer informações que são de maneira útil para a vida, né? Tanto do colaborador, quanto funcionário, quanto ser humano. Então, esse é o nosso intuito. Então, mais uma vez aqui, nosso muito obrigado em nome da Moremac, né? A nossa diretoria, ela está aqui acompanhando a gente, tá? Então, em nome da nossa diretoria, em nome de toda a nossa equipe, nosso agradecimento aí pelo seu bate-papo, tá bom? Ótimo, eu que agradeço. Obrigada, Leandro. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, então nós estamos encerrando aqui o nosso Moricast, o podcast da Moremac, e você pode ser meu próximo convidado. Até mais, galera. Valeu!